que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do Espírito? Eu faço analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Cogitações existem o que deverá estar por vir. Nos desculpa entender o que será de nós após o fim. Espírito, Senhor dos pensamentos, Espírito, infindável propagação, Espírito. Seres astrais que fazem ouvir. Princípio inteligente, pois o nada é a existir. Não basta saber, é preciso sentir. Que sou mais do que mero sofredor. Perdido não estou, sinto me encontrar. Espírito que vive sobrevive, Espírito que soube que não tenho. Espírito meu é o universo. Cogitações insistem o que deverá estar por vir. Princípio inteligente, pois o nada é a de existir. Espírito que vive sobrevive. Espírito que soube que não tenho. Espírito meu lar é o universo. Pai de infinito amor e bondade, divino amigo, estamos aqui reunidos, teu santo e divino nome, para, nesta manhã de domingo, mais uma vez, aprofundarmos um pouco mais sobre os temas que envolvem a nossa doutrina. Pedimos em favor de todos aqueles que são acolhidos nesta casa, nos dois planos da vida, que sejam aliviadas as dores do seu coração e amparados para o tratamento. Pedimos aos mentores espirituais que nos auxiliem para que possamos transmitir o que for necessário em relação ao tema abordado e que todos participem, sempre colocando em foco o tema do estudo. Obrigado, Senhor,
hoje e sempre. Graças a Deus. Gabriel, pendrive. Pode. Deixa eu depois deixar aberto já para mim o programa do ser. Por enquanto, dá uma minimizada nele. Durante o estudo, a gente vai abrindo. Já pus para mim, tá? Chegando. Você pode. Renove. Gente, nós começamos com essa imagem aqui, onde nós temos aqui o filósofo Sócrates, que nasceu em Atenas, na Grécia, no ano 699 a 700 a.C., e pelo próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, na introdução, no item 4, Platão e Sócrates, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo já está aí há muitos anos, mesmo antes da vinda de Cristo, que pregou seus ensinamentos de amor e bondade, e além de pregar, lógico, vivenciou, exemplificou para nós no dia a dia de como fazer. E então aqui diz o seguinte: tal que se deu com a ideia cristã foi precedida muitos séculos antes de Jesus, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. E um dos princípios de Sócrates era: o homem é alma encarnada. Então, se nós voltarmos ao tempo, esse princípio não é novidade para ninguém. Nós é que andamos por outros caminhos sem conhecê-lo. E Sócrates, ele tinha um amigo muito próximo, chamado Querofontes, que também não era um filósofo, mas era um estudioso. Esse amigo dele foi ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, onde lá ficavam as pitonisas. Pitonisas eram as mulheres sábias da época, as profetisas. Hoje, para nós, são as médiuns. Né? E ele, fazendo uma consulta com uma pitonisa dentro do templo, ele perguntou para ela se no mundo havia alguém mais sábio que Sócrates. Ela simplesmente respondeu que não, que ele era o homem mais sábio da época. Ele, radiante, voltou para a cidade de Atenas e comentou com Sócrates. Só que ele não tinha esse sentimento em si. Ele queria divulgar o bem. A doutrina, a filosofia de Sócrates, o embasamento dele, era fazer com que as pessoas pensassem, raciocinassem e levar novas ideias, principalmente de um mundo eterno, não somente um mundo material, onde as pessoas dessem mais valor aos sentimentos, à emoção, ao bem que se faz ao próximo, aquilo que se deve propagar para os irmãos, não querer para si só. Mas Sócrates, para tirar sua dúvida, também foi ao templo. Mas quando ele adentrou ao templo, ele não chegou a fazer consulta à pitonisa, porque ele encontrou em um oráculo. O oráculo era uma sala santa, onde as pitonisas ficavam. E tinha justamente escrito lá no grego, lógico, conheça-te a ti mesmo. Ali, ele tomou aquela mensagem para si e se deu por bastante, por suficiente. Ele achou que ele não havia mais o que procurar, que toda
a filosofia dele seria desenvolvida em cima desta frase. Então, de tão hábil que ele era, de tanta busca que ele fazia, ele entendeu que o primeiro conhecimento dele era saber dos seus sentimentos. Então ele voltou e a partir daí ele começou a disseminar esta ideia. E uma das frases dele, que ele completa com conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso quer dizer que é para nós mergulharmos no nosso interior, a base de tudo está em nós mesmos. Se nós dominarmos o nosso sentimento, conseguindo separar o que é bom e o que é ruim, não só para mim, o que eu faço, as minhas ações, o meu sentimento, aí sim eu vou ter um balanço moral. E através desse balanço moral, como diz, eu terei a avaliação sincera e real do meu espírito, da minha caminhada, dos passos que eu estou dando. Então, o nosso estudo, né, estamos aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita, programa fundamental, tomo 2, módulo 17, a perfeição moral. O meu roteiro é o 2, conhecimento de si mesmo. Objetivo específico, fazer uma reflexão a respeito da importância do conhecimento de si mesmo. E aqui vem a primeira participação de todos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, fez essa afirmação. Ele afirmou, ele não está questionando. A vontade é a maior de todas as potências, em ação comparável ao ímã. Que entendimento vocês teriam desta frase dentro do nosso tema? Seria a sintonia que eu penso. Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente coloca a nossa vontade, o nosso pensamento, vai fazer nos aproximar dessa coisa. Vai atrair e nós vamos chegar, nós vamos alcançar. Correto. Alguém mais? Eu já vi o Haroldo falar que a nossa mente, a nossa vontade, você consegue fazer o que você quiser com isso aqui. Que não seja nessa, que seja em outras, porque o nosso espírito é imortal. Entendeu? Então a gente tem grande poder sobre as nossas vontades, o que, é que a gente quer. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente quer. A gente mesmo. Então isso eu acho que é assim. Uma coisa, eu li esse livro há pouco tempo também. O maior problema, né, é que a gente ainda não é disciplinado no nosso pensamento e nas nossas vontades. Né? Sim, e nós desconhecemos o poder do nosso pensamento e da nossa vontade. O problema é que a gente ainda não tem a disciplina, né, não temos ainda a vontade muito clara, a vontade ela é ainda muito titubeante, determinada. São lampejos e depois o comodismo, depois a gente acomoda, que a gente ainda não sabe disciplinar o nosso pensamento, né, sanear o nosso pensamento. Eu achei interessante. Correto. Pra gente... tudo que foi dito aborda o assunto, todos os pontos, só que em palavras diferentes, mas a ideia é esta mesmo. E nós vamos abrir de duas formas. Primeiro, com a resposta do Livro do Espírito, tá? Que foram os espíritos, o Espírito da Verdade e outros demais que ajudaram a escrever o livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Né? Então,
Então vamos voltar lá no... Desculpa. Pode falar? Pode. Abra no capítulo 20. Então, na vontade. Porque lá vai ser um complemento. Aqui, ó, nós já começamos uma máxima, não dá para ler todo o capítulo. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Você acha um vermelho aí? Pode baixar. Tá muita coisa aberta, o computador tá gritando. Ah, é? Pode. Aqui a gente vai ter um ponto. A vontade é a maior de todas as potências, e em sua ação comparável ao ímã. Foi a frase colocada. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, perispírito, ativar-lhe as vibrações e, desta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensação para prepará-lo para mais alto grau de existência. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, como a Rússia colocou, está tudo em nossa cabeça, em nosso cérebro. Se nós tivermos a vontade real de mudarmos o nosso interior, Irmã se coloca lá no livro Reforma Íntima, né? Sem martírio, reforma íntima sem martírio. Que nós podemos, na realidade, fazermos tudo aquilo que quisermos, que realmente quisermos, mas que não é da noite para o dia. Há várias encarnações, nós trazemos vícios em nós, que eles estão sendo burilados pelo tempo, eles estão sendo melhorados. Nós tínhamos antigamente o ato de matar e achar que isso era normal, era natural, era uma lei. E hoje nós já sabemos que não é, né? Quando você mata, você contrai para você um débito enorme. Então, o que nós devemos fazer? Uma das receitas, uma das indicações que nós temos são substituir sentimentos. Se eu tenho o hábito de xingar, de ofender o outro, de ser vaidoso, então eu vou trocar esse sentimento. Se eu xingo, eu vou passar a tratar o outro com respeito, a ter um bom olhar para com ele, a poder escutar e avaliar se aquilo que ele diz, se ela realmente procede. Então, não é querer fazer valer a minha vontade. Eu sou o único dono da razão, eu tenho toda e exclusiva vontade, tem que ser feito da forma que eu quero. Não, o outro pode chegar com uma novidade e que seja mais real, mais profunda e aplicável no nosso dia. Se eu tenho o egoísmo, a vaidade, eu tenho que substituir. Não vai ser de hoje para amanhã que eu vou conseguir retirar isso de dentro de mim, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar a doar um pouco de mim. Se eu não passar a pensar no outro como irmão, que também está no caminho de crescimento, como diz, eu vou sozinho, eu não vou sozinho, porque quando eu chegar num determinado patamar de evolução, eu vou sentir a necessidade de voltar e buscar aqueles que eu deixei para trás, que sejam pessoas que conviviam comigo, da minha família, do meu coração, ou que sejam pessoas que trilharam comigo em algum momento da vida.
E o que nos move a isso? É a vontade de realmente evoluir, porque o objetivo, nós já sabemos, né? É chegar, é acompanhar o caminho crístico, aquilo que Cristo passou e deixou para nós, e nos disse que nós somos capazes. Né? Sr. João, fiquei perdido por uma coisa, que agora é boba, mas eu não entendi. Nós já viemos de muito tempo. Sim. Todas aquelas pessoas que passaram por nossas vidas, elas sempre vão continuar nas nossas vidas, que elas podem estar aqui hoje, tem um lugar, para outro, se perde. Tá. Mas se perde o sentimento, como que é isso? Não. Eu me perdi nisso agora. Todos me ajudam, mas até o entendimento que eu tenho é o grupo de afinidade, até mesmo dentro da família. Tá? É sempre colocado para a gente o seguinte, você está na vontade real, sincera, de melhorar, de evoluir. Tem pessoas dentro do grupo da família que você tenta esclarecer, que você leva a mensagem, que você dá o melhor de si, que você coloca o seu sentimento, que você, principalmente os nossos filhos, nós somos, como dizer, nós temos a obrigação de orientá-los para a vida. Eles nos estão por empréstimo divino. Então nós temos que dar o melhor de nós, dos nossos valores morais, para encaminhá-los. Mas vai chegar um momento da vida que, como diz, a bagagem que ele já traz, ela vai falar também, ela vai se manifestar. Às vezes se distancia, mas não se perde. Agora, ele vai poder voltar a partir do momento que ele começar por si só, buscar a se melhorar. Você continua melhorando, você está com a vontade sincera, você vai melhorando. Se ele resolve melhorar, então ele futuramente, num tempo qualquer, a gente vai encontrar por afinidade. Mas se ele continua no momento em sentimentos menos bons, em sentimentos de fazer o mal, ele vai estar num grupo de sintonia diferente. Você pode, futuramente, seja em trabalho, encarnar com ele, numa mesma família, tentando levar os seus valores. Mas ele só vai acompanhar aquele grupo no momento em que os sentimentos dele estiverem idênticos, estiverem próximos. Gente, só pegar uma pastinha aqui. Tá. Fica à vontade. Às 10, hein, gente? Tem que terminar hoje. Tranquilo, nós paramos antes. Obrigada. Então, quando os sentimentos se aproximarem, que estiver afinidade, esse grupo vai caminhar junto. Em geral, as famílias estão sempre próximas um do outro, mas pode um membro, por vontade própria, fazer uma escolha diferente. E nós não temos como mudar isso. Existe o livre-arbítrio. O próprio Cristo, os próprios espíritos superiores, em determinado momento, eles nos auxiliam o máximo que podem, mas chega num determinado momento e fala, você realmente quer seguir esse caminho? Então, como diz, daqui para frente corre por sua conta. Vai haver sofrimentos que ele poderia ter evitado, até que haja um despertamento para um caminho melhor. Pois não. Me fez lembrar que a encarnação de Jesus Mundo, né? Que aquela dificuldade para os pais aceitarem a reencarnação dele ali no grupo, mas eu acho que deixa bem claro como que você tem as oportunidades de novo, né? Você seguiu um caminho que não era o meu, mas lá na frente eu vou ter a oportunidade, ou ele, de reencarnar no meu grupo, que são às vezes aqueles estranhos do ninho, né? Que vêm justamente para que se harmonizem, né? Agora eu fiquei pensando na pergunta da Rússia também, assim, aquelas pessoas que passam e vão. Eu fico pensando, muitas vezes a gente encontra com pessoas que você fala, gente, eu conheço essa pessoa aqui em algum lugar. Não sei onde é. Você trabalhou em tal lugar? Não, estou enganado.
Mas, na verdade, você sente que algo ali, ela passou por sua vida de alguma forma. E tem um sentimento também bacana, Sr. João, que você não deve sentir de ódio. Às vezes a gente está assim, pensativo e todo mundo fala, estou com saudade. Você não sabe do que é saudade? Já aconteceu isso com vocês? É muito... Com saudade, mas do que a gente não sabe ainda. É interessante. O definir, até que de repente você pode até deparar com isso, né? Não é, Sérgio? Porque eu acho que lá no Evangelho, no segundo Evangelho, fala sobre a melancolia, que é uma tristeza que você tem, que você não sabe de que é essa tristeza, que eu acho que pode ser comparada à saudade também. E seria daquele mundo que você viveu, um mundo talvez um pouco melhor. Sobe mais um pouquinho. Eu acho que isso tudo vai... Só falando na linda, viu, Maria? Desci. Mas aí. Pode te contar, essa menina aí nós vamos ter uns 3 Mas eu passagens. acho que o maior exemplo disso aí é a Ivone, né? Porque a encarnação Ivone ela está separada do mundo de lugar dela. A gente pode citar ela porque ela esclarece isso pra gente. Então é um exemplo aberto para todo mundo. Correto. Então, retomando aqui a vontade, né? Então, na ordem física, por exemplo, não se destrói infusórios. Infusórios são micro-organismos, né? Os infinitamente pequenos, que vivem e se multiplicam em nós, mas se ganham forças para melhor lhes resistir. Ou seja, se nós estamos doentes fisicamente, né? Aquele micro-organismo da gripe, né? Então, no princípio, você não destrói, você tem que fortalecer para vencê-lo, né? E dessa mesma forma é a parte moral. Da mesma forma, nem sempre é possível, na ordem moral, afastar as vicissitudes da sorte, as dificuldades que nos aparecem, que nos surgem, que a gente sofre tanto por elas. Mas se pode adquirir força bastante para suportá-las com alegria, sobrejugá-las com esforço mental, dominá-las de tal forma que percam todo o aspecto ameaçador, para se transformar em auxiliares do nosso progresso e do nosso bem. É colocado muitas vezes, nós já ouvimos falar, que as pessoas, não que a gente está pregando miséria aqui, que vêm com uma vida mais difícil, mais sofrida, sem bens materiais, com dificuldade de adquirir as coisas, elas são mais ligadas à fé, ela tem mais esse sentimento de Deus próximo delas, porque lhes falta o bem material, como ela não tem em abundância, ela luta com dificuldade para manter o dia a dia, o básico, a alimentação, a habitação simples que seja. Então ela tem sempre no coração a fé, a esperança de que isso vai melhorar, ou que ela passe por esse momento sem sofrer. Né? Nós temos dentro do livro o exemplo de Dona Isabel, que tinha uma vida muito difícil, né? O marido faleceu, desencarnou, e ela criando os filhos na maior simplicidade, mas mantendo esses valores, né? Às vezes, uma das maiores provações para o homem encarnado é justamente esses bens quando ele vem em abundância, que é a dificuldade de administrar. Os bens, eles são maus de forma alguma. Mal é o uso que nós fazemos dele. Uma pessoa que nasce numa família muito rica, né? Ela tem inúmeras possibilidades de multiplicar isso, de gerar empregos, de fazer famílias felizes, de doar, de investir em pesquisa. Mas muitos só querem gozar daquele bem material, daquele momento que ali está. Só viajar, de viver na esbórnia e viver o hoje, sem preparar o seu futuro, sem preparar o seu campo espiritual.
que é o nosso campo natural, a nossa vida natural é a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui por um período, né? Por um estágio. A vida terrena, ela é finita. Nós estamos num macacão de carne. Então é necessário que a gente prepare o nosso interior, o nosso íntimo, para a gente valorizar e poder continuar. Mais um pedacinho só aí. Aí, dando um exemplo do poder da vontade, da disciplina da vontade, nós podemos utilizar para tudo. Aí vem a energia mental, o vigor de espírito dos japoneses. Por que citam japoneses? Nós sabemos da Segunda Guerra, o que houve lá, né? As bombas atômicas. Para muitos, para a grande maioria do mundo, aquilo ali foi uma covardia imensa, uma dor imensa, que durante muitos anos as pessoas continuaram a morrer, a sofrer pelos efeitos da bomba atômica, né? Não tão distante, nós tivemos agora um tsunami lá que devastou uma cidade do país, e quando a gente assistia uma entrevista deles, que mostrava uma reportagem, você não via ninguém nos cantos chorando. As pessoas, muitos deles, perderam famílias inteiras, ou grande parte daquilo que tinha construído, de bem material, de luta, mas eles estavam ali serenos, a grande maioria deles, serenos, suportando aquilo com naturalidade, porque eles já não valorizam tanto o bem material. O material é necessário para a nossa existência, para a nossa vida. Nós devemos ter, nós não devemos ser pesados a ninguém, nós devemos evitar isso. E quando nós tivermos o necessário, aquilo que nos sobrarmos, nós podemos ajudar a muita gente. Não é o que sobrar, não. Tenho o necessário para viver, então vou ajudar aquele que precisa mais do que eu, de alguma forma. Não é fazer assistencialismo, não é chegar na esquina e ficar fazendo doação. Mas muitas casas aí, nós temos o Hospital da Baleia, Caminhos para Jesus, o próprio Vinha e inúmeras outras casas sérias que estão trabalhando em prol da comunidade. Nós podemos, à medida que o nosso coração andar, fazer esse tipo de doação, de entrega. Doar o nosso tempo não é só a doação material. Mas vamos voltar aqui. Então, a energia mental, o vigor de espírito dos japoneses, seu desprezo pela dor, sua impassibilidade diante da morte, causaram pasmo aos ocidentais e foram para eles uma espécie de revelação. O japonês habitua-se desde a infância a dominar suas impressões, a não deixar trair dos desgostos, das decepções, dos sentimentos por que passa, a ficar impenetrável, a não se queixar nunca, a nunca se encolerizar e receber sempre com boa cara os reveses. Então, a vontade de acreditar que o mundo interior, que o importante está dentro de nós, aquilo que nós fazemos, e acreditar na imortalidade da alma, do espírito, os dá essa certeza, lhes dá essa força, essa resignação, que para nós ainda está muito distante. E coloca aqui bem claro que não é privilégio, esse estado de espírito não é privilégio dos japoneses. Os hindus chegam também com um emprego que eles chamam de Hatha Yoga, ou exercício da vontade, a suprimir em si o sentimento da dor física. Então,
o nosso cérebro, a nossa cabeça, o nosso sentimento, ele pode dominar tudo. A força mental que nós temos, ela é enorme. Ela tem uma dimensão que ela atinge vários estágios. Nós ainda não aprendemos a lidar com isso. Mas é uma caminhada, é um exercício constante. Você tem que começar e continuar. A gente vê muito isso nos yogas. Vamos voltar para os slides. Agora, ainda na primeira questão, acho que vamos ficar só nela, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Está no livro dos Espíritos, alguém quer? Olha, livre-arbítrio. Tá aí. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, criou simples e ignorante, isto é, tendo aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram, para a vontade, por vontade própria. Então, está aqui o segredinho de tudo, vontade. As escolhas são nossas. Os caminhos que nós trilhamos, nós é que escolhemos. Deus, por ser totalmente justo, magnâmico, ele não vai fazer espíritos imperfeitos. Um espírito que vem aqui para sofrer. Ele tem essa missão. Não existe isso. O espírito, você tem que sofrer. Não. Você tem a mesma capacidade que o outro. As nossas escolhas é que vão nos levar a isso. Ou eu estou no mal, eu não sou mal. Porque é uma questão de tempo, de evolução. Eu estou no mal, agora eu faço o máximo por aquele espírito para que ele mude a tendência dele. Agora, se ele quer continuar ali, se os espíritos respeitam a vontade dele, não sou eu, né, que vou conseguir mudar isso. Eu posso me dedicar ao máximo, mas chega um momento que é impossível. Então, ele vai ter que depois ajustar a sua caminhada. Como? Sofrendo? Nem sempre. Ele pode vir, sofrer muito, e ele pode vir e se dedicar totalmente ao bem. Se ele se dedicar totalmente ao bem, se ele se abster desse caminho, se ele conseguir resistir a essas tentações e caminhar reto, justo, trabalhando, auxiliando aos outros, ele muda essa caminhada dele, ele não precisa passar pelo sofrimento. Até para ele valorizar o bem, né? Para ele valorizar, justamente. Passar do processo, né? Às vezes a gente questionar, mas por quê? Né? Que tendemos ao mal, tendemos ao sofrimento. Né? É um processo de aprendizado, ainda somos imperfeitos. Gente, agora que nós iríamos realmente adentrar o nosso assunto, o nosso tema, mas como pediram para a gente terminar 10 minutos antes, porque vai haver a apresentação do coral, porque aqui na hora que começar vai abrir um pouco. Então eu acho melhor a gente encerrar por hoje, né? Em função do que foi solicitado. Né? Porque daqui a pouquinho vai haver uma apresentação do coral. Tá? Então, Pai de infinito amor e bondade, agradecemos aos mentores espirituais que sempre estão presentes conosco, nos auxiliando, nos colocando num caminho reto para tentar, Senhor, esclarecer e exemplificar, com a ajuda de todos que aqui estão, no entendimento do estudo, atingindo o objetivo proposto.
Que possamos, Senhor, todos nós, voltar para os nossos lares, acompanhados de entes queridos, e termos uma tarde tranquila, feliz e com muita saúde. Que estejamos, Senhor, no caminho do bem, com a vontade sincera de nos melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos, pois sabemos que é chegado um momento de transição espiritual no nosso planeta, que possamos fazer o melhor, que sejamos fortalecidos pelos espíritos do bem, que caminhemos junto com os propósitos desta casa, que tanto nos auxilia e nos orienta de como devemos proceder, de como devemos manter reta a nossa vida para continuarmos o caminho do Cristo. Obrigado, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Acho que acabamos na hora. A mãe já chegou?